Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom Amém. dia. Amém. Muito feliz de estar aqui, mais um domingo que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade e essa chance maravilhosa de ler a palavra do Senhor, né? Estudar e aprofundar naquilo que Jesus fez por nós. Já chegamos aqui no capítulo 7 de Hebreus, né? Já na metade da carta aí. E né, ainda tem muito caminho pela frente, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos revelado a palavra, temos aprendido bastante. Recapitulando aí, só para a gente se situar, no capítulo 6, o autor explicou melhor, né, sobre o que era ele continuou um pouco sobre o alimento sólido, o alimento e o leite espiritual. Ele explicou aí que esses rudimentos, né, o leite espiritual é a questão do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, a doutrina do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, os juízos eternos, tudo são rudimentos, são o básico, né, aí da nossa fé. São as coisas que a gente aprende já, né, quando a gente é novo convertido, né? E ele fala, vamos deixar disso e vamos aprofundar, né? Já está na hora de vocês, né, se graduarem disso, vamos se formar, né? Vamos ter uma formatura disso, já acabou, vocês já aprenderam, vamos agora né, vamos dizer assim, né, para a faculdade, vamos estudar coisas mais profundas. E depois ele falou aí sobre sobre alguns que é impossível alguém que recebeu, né, a palavra, alguém que provou dos dons celestiais e recaíram outra vez, ou seja, aí torna voltar para a lei, é impossível que eles voltem a arrependimento, né? O que quer dizer isso? Né? Nós aprendemos que isso não tem a ver com perda de salvação. Isso, na verdade, são as pessoas que realmente nem nunca receberam a salvação. Elas, aqui quando ele diz, pessoas que provaram, uma vez foram iluminados, se fizeram participantes do Espírito Santo, não quer dizer que eles chegaram a ser salvos. Quer dizer que eles viram, eles foram... Alguém pregou para eles, ou seja, foram iluminados, a luz chegou, mas eles rejeitaram a luz. Da mesma forma, foi o que aconteceu quando Jesus veio em carne, ou seja, e aí ele começou a ensinar, as pessoas estavam vendo a luz, mas os líderes rejeitaram a luz. Então é impossível que eles cheguem ao arrependimento, né? Porque se eles viram a luz, viram os dons do Espírito, né, manifestos através de Jesus, né, o poder de Deus ali, e eles não creram, e eles voltaram, continuaram na lei, então não vai haver outro sacrifício para eles. Jesus estava ali diante, mas eles o rejeitaram. Então é o mesmo que o autor de Hebreus está falando aqui. Então essa passagem aqui, esse trecho não tem a ver com perda de salvação. E aí ele pede que eles permaneçam, né, na fé, que eles não abram mão dessa palavra, né, que Deus não vai esquecer do fruto, né, do trabalho deles, né. Isso aqui não quer dizer que Deus vai não tem a ver com a salvação. Eles já receberam a salvação e o fruto que eles vão dar dessa salvação, Deus não vai se esquecer. Olha, aí fala aí, né, da bondade de Deus, né, que retribui até o trabalho, até a obra que a gente faz, e que são aquelas obras lá do livro de Efésios, as obras que Deus já preparou antes para nós, né? O ponto principal aí do capítulo 6 foi a questão do juramento, né, da promessa e do juramento, e a gente aprendeu que essa promessa, essa nova aliança, esse juramento foi feito o quê? Entre Deus e Deus, né? Jesus como Filho de Deus, Jesus como homem,
mas também Deus e o Pai. Então a nova aliança não é Maria dos Anjos que vai lá e se compromete com Deus. Eu vou fazer uma aliança com Deus, eu vou prometer que eu vou ser fiel a Ele até a morte, né? Eu já presenciei muitos, né, alguns batismos que era pedido que as pessoas repetissem que elas iriam, eu prometo ser fiel, mas não é isso, né? Isso aí não é o Evangelho não é nós prometendo nada para Deus, né? A nova aliança é Deus que firmou uma aliança consigo mesmo. Aqui mesmo fala, como Deus não tinha alguém maior para jurar, ele jurou por si mesmo, né? Então, irmãos, é muito importante a gente pegar essas palavras, esses trechos, né? Eles são muito importantes para o entendimento do texto. Às vezes a gente lê sem atenção, a gente lê com uma visão fechada, mas as coisas estão aqui, né? A palavra está bem clara, né? Em muitas partes, e nós temos o Espírito Santo para nos guiar, mas muitos preferem ler a Bíblia já procurando algo para justificar o que elas pensam. Ao invés de deixar a Bíblia revelar, elas estão querendo que a Bíblia seja como um apoio para o que elas pensam. Querem justificar o que elas pensam e usam a Bíblia para isso. E não é assim que a Bíblia funciona, não é assim que nós devemos, né, ler a palavra do Senhor, né? Mas é ela que nos ilumina e não nós que dominamos ela. Então, por isso, como essa promessa, além de haver a promessa, temos aí o juramento. E a antiga aliança não teve esse juramento, né? Teve, na verdade, o juramento juramento do povo, que falou, antes de Deus dar a lei, eles disseram, tudo que Deus disser, nós faremos. Né? E aí começou o fracasso do povo de Israel, né? Porque baseou-se na força deles, e a gente sabe como é que aquilo, né? Como se saíram, né? As constantes quedas do povo de Israel, né? Ora adoravam a Deus, ora adoravam os outros deuses, e aí, né? Tudo que eles sofreram por causa disso. E, bom, então essa promessa que está ainda reforçada com juramento, né? É isso que o autor diz, que nós temos isso como a âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então essa âncora, ela vem para nos dar firmeza, ela vem para nos dar estabilidade, né? Se a gente passa por um momento aí de muita turbulência, muita dúvida na nossa vida, que possamos aí, né, entender que essa nova aliança, que essa promessa de Deus, esse juramento de Deus é a âncora da nossa alma. É ela que vai nos trazer, né, vai nos centrar, vai nos trazer, né, clareza de entendimento, né? Porque quando a gente pensa que isso não depende de nós, mas que dependeu de Cristo, e Cristo fez, né, a obra por completo, então a gente se sente em paz, né? Então a paz deve reinar no nosso coração, né? Então, e como eu falei semana passada, confirmando, né, o texto de Romanos capítulo 5. Sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Né? Amém? Amém. E esse capítulo 6 termina aí falando novamente sobre Melquisedeque. Então, onde Jesus, nosso precursor, leu 19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou, e por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a nossa alma está ancorada, porque a aliança que Deus fez, que Cristo firmou, né, ela está lá, né? Jesus entrou por nós antes, né, lá no céu, lá no tabernáculo celestial, e ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí que finalmente o autor de Hebreus vai
falar mais, ele vai aprofundar sobre Melquisedeque. Uns capítulos atrás, no 5, ele deu uma pausa nesse assunto de Melquisedeque, porque ele precisava falar outras coisas antes, para que os leitores entendessem, né? Para que os hebreus entendessem. Agora ele vem e retorna com o assunto, porque já é a hora dele falar isso. Nós vamos ler aqui um trecho. Então, na verdade, quase a metade aí do capítulo 7 vai falar sobre Melquisedeque. Tá? Leia para mim. Melquisedeque, tipo de Cristo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Tá aí. Então, que ele começa a falar sobre Melquisedeque, e que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Isso aqui está lá em Gênesis capítulo 14, que diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, 14, versículo 18. Rei de Salém trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão, deu-lhe o dízimo de tudo. Só isso. Esse é o trecho que fala, no Antigo Testamento sobre Melquisedeque. Só isso, tá? E aí, o autor de Hebreus vem aqui falar sobre Melquisedeque. E é interessante, claro, ele vai mencionar aqui que Abraão deu dízimo, só que a gente precisa entender, o assunto da carta não é dízimo, o assunto da carta não é esse. Ele está usando esse acontecimento para explicar outro assunto. E a gente, eu já mencionei alguns domingos atrás, a intenção do autor de Hebreus é mostrar como a nova aliança é superior à antiga. A intenção dele é mostrar que o que nós temos hoje em Cristo é infinitamente superior, é muito melhor do que a antiga aliança, do que os antepassados tinham. Tá? E ele vai usar a história aqui de Abraão e Melquisedeque para dar suporte ao que ele está falando. Então tá. Então Abraão, que acontece? Rapidamente na história, Abraão guerreou lá contra alguns reis, ele com seu exército, e aí conseguiu matar todo mundo, pegou os despojos, ou seja, tudo que era daquele povo ele tomou, ouro, prata, tudo que ele achava interessante ele pegou para ele, E quando ele chegou num determinado lugar, o Melquisedeque apareceu para ele, se encontrou com ele, e já trazendo. É interessante que lá onde a gente leu, o Melquisedeque já se encontra com Abraão e lhe dá pão e vinho. Tá? E Abraão come e toma, e depois disso Abraão vai lá e dá o dízimo de tudo que ele pegou da guerra. Ou seja, ele pegou 10% de tudo e entregou para Melquisedeque. Olha aqui, versículo 2. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. O que é isso? O significado do nome
Melquisedeque é rei de justiça, Rei de paz. rei de paz, rei de Salém. Uhum. Então essa é a interpretação do nome de Melquisedeque. Tá? Por isso, mais um motivo para a gente entender que isso era uma figura de Jesus. Amém? Amém. Olha a palavra se explicando aí. Melquisedeque sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ou seja, a gente não sabe de onde veio, quem eram os avós dele, quem era o pai dele, quem era a mãe, ninguém sabe de nada de Melquisedeque. Né? Ele simplesmente apareceu ali. Não tendo princípio de dias nem fim de vida. Também não sabendo se ele morreu. Na verdade, a Bíblia vai falar mais tarde que ele permanece ser sacerdote para sempre. Lá no outro versículo. Ou seja, no mesmo versículo aí no final. Então, assim como Melquisedeque é o sacerdócio de Jesus. Jesus, mas Jesus tem pai, tem mãe, que é Maria e José. Não. Jesus, como Deus, não tem princípio nem fim. Tá? Vamos entender Jesus, filho de Deus, não Jesus, filho do homem. Olha aqui. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Então, o sacerdócio de Melquisedeque ainda existe. Né? O autor de Hebreus está dizendo isso. Ele não acabou. Tá? Assim como o sacerdócio de Cristo. Amém? Amém. E aí ele continua. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Eu não quero entrar em detalhes aqui sobre dízimo, porque também não é minha intenção nesse estudo, né? Como não é a intenção do autor de Hebreus, mas muitos usam esses versículos aqui para falar que o dízimo ainda é válido para nós da nova aliança, porque aqui está mostrando que Abraão, antes da lei, deu dízimo. Então eles usam isso aqui para dizer que a gente ainda tem que dar dízimo, porque Abraão, que não viveu na lei, deu dízimo. Só que eu pessoalmente não acredito nisso, eu acho que é uma justificativa muito fraca. Por quê? Abraão deu dízimo uma vez, aqui a Bíblia mostra. Segunda coisa, Abraão, não existia uma lei para Abraão, ele deu de coração, ele deu ali espontaneamente, ele não tinha nada que o fizesse dar o dízimo. Tá? Isso é a minha opinião, você pode, né? Isso aí é você que lê a Bíblia e chega à conclusão. Tá? Então, essa é a minha opinião, não tem a ver com dízimo isso aqui. A segunda coisa que eu acredito que o dízimo não é para nós é porque em nenhuma das cartas, né, do Novo Testamento, os apóstolos nos ensinam a dar dízimo. Se fosse importante, eles teriam nos falado. Né? Isso é a minha opinião. Bom, então, mas olha a intenção do autor. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então ele quer falando o quê? Bom, se Abraão reconheceu a importância desse Melquisedeque, que era um estrangeiro, então, da mesma forma, vamos entender o sacerdócio de Jesus. Vamos respeitar o sacerdócio de Jesus, que é a mesma coisa desse Melquisedeque. Tá? Se Abraão, que era, né, o patriarca, foi através dele que começou o povo judeu. Então, se Abraão, né, reconheceu esse Melquisedeque, que era um estrangeiro, é isso aqui que ele está falando. Vamos, então, prestar atenção nesse Jesus, né, que é, né, figurado pelo Melquisedeque. Olha, continuando aí. Sim. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher
de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja a genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, até aqui? Então, aqui, vamos lá. Então, Abraão deu dízimo para Melquisedeque dos despojos. Né? Vamos voltar, a intenção é dizer, comparar as coisas aí. Abraão deu dízimo para Melquisedeque, mas aí ele fala, bom, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Então, Abraão veio antes da lei, né? Aí chegou o tempo da lei, os filhos de Abraão, né, que todo o povo de Israel, os filhos, né, Levi, né, a tribo de Levi são descendência de Abraão. Então, quando veio a lei, foi instituído por Deus que a tribo de Levi, então os levitas, receberiam o dízimo do resto do povo. Tá? Então, de acordo com a lei, os levitas recebem dízimo. Tá? Os sacerdotes, os outros lá, né? Todos os sacerdotes, inclusive o sumo sacerdote, recebem o dízimo do povo. Tá? E aí que o Abraão vai dar o dízimo para Melquisedeque. E aí olha aqui, mas aquele cuja genealogia, né, não é contado entre eles, ou seja, o Melquisedeque não está no meio, não é da linhagem de Abraão, ele tomou, ou seja, ele recebeu os dízimos de Abraão e abençoou Abraão que tinha promessas. Olha o que o autor está nos trazendo aqui. Quem normalmente recebia os dízimos eram os levitas. Mas Abraão deu dízimo para quem? Para Melquisedeque. Mas é claro, né? Os levitas ainda não existiam, porque eles eram filhos de Abraão e só vieram muitos anos mais tarde. Mas qual que é o intuito aqui? Se os judeus consideram Abraão, né, ainda como o pai deles, que consideram ele como a figura mais importante do judaísmo, como é que eles não, né? Poxa, mas Abraão deu dízimo para um cara que era de fora. Será que ele, né? O autor de Hebreus aqui está fazendo eles pensarem. O seu pai, que vocês consideram tanto, deu dízimo para um estrangeiro. Antes da lei. Então, e esse cara, esse Melquisedeque, abençoou Abraão, que já tinha promessas de Deus. Sem contradição alguma, o menor, Abraão, é abençoado pelo maior. Ou seja, ele está aqui dizendo que Melquisedeque é maior do que Abraão. Amém? Amém. Ou seja, a figura de Jesus. A figura de Jesus. Então, por isso que Abraão deu dízimo para ele, porque reconheceu que ele era maior. Tá? Vamos continuar aí. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer também, Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Isso. Agora, olha aqui que ele vai falar. Então ele vai comparar. Aqui, ou seja, nessa aliança da lei, né, com os filhos de Levi, quem toma dízimo são homens mortais. Os sacerdotes, né, os sumos sacerdotes, o sacerdócio deles não era perpétuo, não era eterno. O sacerdócio deles
né, só funcionava até enquanto eles estavam vivos. E todos, a gente sabe que todos morreram, né? Todos os sacerdotes morreram, né? Aí tinha que vir outro e começava tudo de novo. Então, quem recebe o dízimo aqui dos filhos de Levi são homens, são pessoas mortais. Mas, em relação a Melquisedeque, que recebeu o dízimo lá com Abraão, aquele de quem se testifica que vive. Então, Melquisedeque vive, ele ainda está vivo. Olha o que o autor está falando. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que na lei recebe dízimos, ele pagou dízimos. Ou seja, Levi, que estava ainda, né, como diz aqui, nos lombos de seu pai, né, ele ainda era, né, uma semente de Abraão ainda, ele não tinha nascido. Então, por meio de Abraão, ele pagou o dízimo e não recebeu. Ou seja, até a lei serviu Melquisedeque. Ou seja, a lei reconheceu Melquisedeque, o sacerdócio eterno de Melquisedeque, como, né, como superior. Então é isso que ele está dizendo. Levi, que recebe o dízimo debaixo da lei, estando em Abraão, estando ainda no lombo de seu pai, pagou o dízimo, né? Quando Abraão pagou o dízimo, Levi também, porque Levi estava dentro de seu pai. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo de outros sacerdotes se levantassem, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, o que ele está falando? Se o sacerdócio fosse perfeito, sacerdócio de Levi, por que deveria levantar outro sacerdócio de outra ordem? Tá? E não da mesma ordem. O que ele quer dizer com isso? Ele vai explicar lá mais na frente. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, se Jesus é o sumo sacerdote, e aqui diz que ele é segundo a ordem de Melquisedeque, então se ele foi levantado como sumo sacerdote de outra ordem, ou seja, mudou o sacerdote, agora não é mais só da tribo de Levi, ou não é mais da tribo de Levi. Né? Antes, de acordo com a lei, Moisés determinou, né, de acordo com a ordem de Deus, todo sacerdote deve ser da tribo de Levi, deve ser descendente de Levi. Tá? Mas aí vem Jesus, que é da tribo de Judá. Jesus nasceu da tribo de Judá, ou seja, outra tribo. E aqui diz que Moisés nunca falou de sacerdócio do povo de Judá. Amém? Amém. Então, se mudou o sacerdote, então ele fala que se faz também mudança de lei. Necessariamente deve a lei ser mudada. Amém? Amém. Está seguindo o pensamento? Estou. Então tá. Continue. Isso. É. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Até aqui. Então, olha aí, é muito mais evidente se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Então, já que mudou a lei, o outro sacerdote deve vir de acordo com essa nova lei. Né? Se mudou o sistema, olha, se mudou o sacerdócio, a lei deve ser mudada, como ele falou anteriormente. Né? Já que esse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. Olha aí. Os mandamentos, a lei, né, todos os mandamentos, os 613, né, estão incluídos aí os 10 mandamentos, aqui ele está chamando de mandamento carnal.
Eles não têm poder de mudar o espírito, somente o comportamento, né? De refrear o comportamento errado. Né? E mesmo assim a gente sabe que é impossível, porque a lei é espiritual e nós, né, somos carnais. Mas segundo a virtude da vida incorruptível. Amém? Amém. Então esse outro sacerdote não vem segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude ou o poder da vida incorruptível, ou indissolúvel, ou seja, que não se desfaz, que não se corrompe, né? Então, irmãos, o que o autor de Hebreus está apresentando aqui é: Jesus foi feito, a palavra está testificando que ele foi feito sumo sacerdote, mas a lei que os judeus seguem determina que todos os sacerdotes venham da tribo de Levi, mas Jesus é da tribo de Judá. Então se mudou, e aí eles consideram Jesus como o autor de Hebreus aqui estava mostrando que Jesus é sim o novo sumo sacerdote, né? Ele apresentou várias razões disso aqui anteriormente. Então, se mudou o sumo sacerdote, o sistema deve ser mudado. É isso que ele está tentando dizer. A lei que vocês servem, que vocês seguem e servem, ela já não, na verdade, já não serve mais, né? Ela já está ultrapassada porque chegou uma nova, chegou um novo sistema, né, de vida para o homem. Vamos dizer assim. 17. Né? Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Aí ele chegou aqui, né, no ponto principal aqui desse capítulo, né, do tema pelo menos. Ele vai falar por que Jesus é o sumo sacerdote. Porque ele vai mostrar que lá no Salmo 110, eu vou abrir aqui para a gente ler. Salmo 110, versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia daqueles. Então, o Senhor jurou e não se arrependeu do que ele jurou. Ou seja, ele não voltou atrás, ele não mudou de ideia. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui Deus, o Pai, falando sobre Jesus. Né? Esse salmo de Davi estava profetizando o que Deus iria fazer através de Jesus. Amém? Amém. Então, por isso, de quem que Davi estava falando? Logicamente, o Espírito Santo revelou. Estava falando sobre Jesus. Então, Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Amém. Sacerdote eterno. Então, porque dele assim se testifica. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento, ou seja, a lei antiga, a lei do Antigo Testamento, é abrogado por causa de sua fraqueza e inutilidade. Então, a antiga aliança para nós, os mandamentos para nós que somos cristãos hoje, aqui está dizendo que são fracos e inúteis. Ou seja, seguir os mandamentos é inútil para a nossa vida cristã. Né? Eu não sei como falar de outra forma. Né? Não dá para suavizar o que o autor falou com tanta clareza. A lei é fraca, né? O mandamento é fraco e inútil para nós. Não que ele é fraco em si, mas ele é fraco para nós, porque nós já chegamos e temos algo superior. Né? Ou para nós o que vigora é a nova aliança. Amém? Amém. Então, se chegou uma nova, a velha já ficou para trás. E ele fala no 19: pois a lei coisa nenhuma aperfeiçoou. A lei não aperfeiçoou ninguém e nem tem o poder para isso. A lei é boa, perfeita, ela é santa, né?
mas ela não tem o poder de aperfeiçoar, santificar e consertar ninguém. Amém? Amém. O propósito dela é mostrar o pecado. O propósito dela é condenar o pecado. Amém? Amém. Não é de transformar a pessoa. Jesus é aquele que vem para nos dar nova vida. Né? A lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança. Então, a antiga não conseguia fazer nada, não tinha o poder para aperfeiçoar ninguém. Mas agora está sendo introduzida uma nova esperança, né? Uma melhor esperança, aliás, pela qual chegamos a Deus. Qual é essa nova esperança? Cristo. Cristo é a nossa esperança. Amém? Amém. E é por Ele que nós chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. Então ele está falando aqui o quê? A antiga aliança não houve juramento. Deus não jurou nada na antiga aliança. Ele não jurou que Arão iria viver para sempre. Ele não jurou que os outros filhos de Arão iriam viver para sempre. Mas ele jurou sobre Cristo. Ele jurou que Cristo iria ser sacerdote eternamente, né? Para sempre. E ele não se arrependerá disso, né? Ele não voltará atrás na sua palavra. Ou seja, se ele fez isso, se ele jurou que Cristo é feito, né, sacerdote eternamente, então a nova aliança logicamente é superior. Se ela teve até um juramento, então Jesus de tanto melhor concerto, ou seja, de melhor aliança, Jesus foi feito o fiador. Tá? O fiador é quem? Aquele que, por exemplo, se minha mãe vai comprar uma casa, ela me coloca como fiador. Ou seja, se ela bagunçar, eu estou ali para, né? Eu vou fiar, eu vou pagar, né, a dívida dela. Então Jesus é aquele que pagou a nossa dívida. Ele é o nosso fiador. Amém? Amém. Na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então aqui o que nós temos? Na antiga aliança houve vários e muitos sacerdotes. Por quê? Por que teve que ter muitos? Porque morriam, né? Eles morriam. Então veio Arão morreu. Veio, eu acho que é Eleazar. Eleazar morreu, veio o outro, aí morria, e vinha outro. Ou seja, houve vários sacerdotes, então o sacerdócio de cada um não foi perpétuo, mas Jesus, como vive para sempre, né? O sacerdócio dele é perpétuo. Amém? Continue para mim, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso. Então, se Jesus é um sumo sacerdote eterno, ou seja, ele nunca vai morrer, ele pode perfeitamente salvar os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então nós hoje vivemos, e nossa salvação hoje é eterna, porque Jesus é eterno. Porque Jesus intercede para sempre. Ele vive para sempre intercedendo por nós. Então, a nossa salvação, ela é válida enquanto Jesus vive. Muitos acreditam que a nossa salvação é válida até a gente pecar tal pecado. Ou se a gente não confessar pecado. A sua salvação é válida se você dá dízimo. Enquanto você der dízimo, sua salvação está garantida. Não, irmãos. Nossa salvação depende de Cristo. Enquanto Cristo vive, olha o que diz.
nós estamos seguros. Amém? Uhum. Ele pode salvar de que forma? Perfeitamente. Perfeitamente. Né? Ele não pode salvar só, né, metade. Né? A nossa salvação não é, irmãos, fruto do nosso esforço, mas da bondade de Deus. Nossa salvação é totalmente vinda da graça de Deus. Amém? Amém. Então, todos que se achegam a Deus, todos que se chegam a Deus, né, por meio de Jesus, recebem a salvação, uma salvação perfeita. E Cristo vive sempre para interceder por eles. Vai lá, vocês. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Amém. Então aqui, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente ou culpável e imaculado, separado dos pecadores. Nenhum dos sacerdotes da antiga aliança era separado dos pecadores. Eles mesmos eram pecadores. É isso que está falando. Né? Jesus não, Jesus era separado. Jesus não foi pecador. Jesus não é pecador. Jesus não nasceu da semente de Adão. Jesus nasceu da semente do Pai. Né? E Jesus, como homem, nasceu da semente do Pai. Separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ou seja, maior do que os céus. Jesus foi ele que criou os céus, então ele é maior do que os céus. Então, e esse sacerdote que não necessitasse de oferecer todos os dias sacrifícios por ele mesmo e também pelo povo. Então Jesus não ofereceu, quando ele ofereceu o sacrifício dele mesmo, não era por ele. Ou seja, para pagar os pecados dele, porque ele não tinha. Ele não tinha pecado. Amém? Amém. Os sacerdotes da antiga aliança não, eles ofereciam um sacrifício para eles primeiro, para pagar os pecados deles, pagar não, para cobrir os pecados deles, e depois para cobrir o pecado do povo. Amém? Amém? Jesus não, quando ele ofereceu a si mesmo, ele fez de uma vez por todas para o povo, somente para o povo. Amém? Amém. Porque ele fez isso uma vez, né, de uma vez por todas, quando ele se ofereceu. Aí ele vai terminar assim: a lei constitui sumos sacerdotes a homens que são fracos, ou sujeitos à fraqueza. Todos eles eram fracos, todos eles eram pecadores, todos eles cometiam erros. Amém? Amém? Por isso que eles precisavam oferecer um sacrifício por eles também. Homens fracos. Mas a palavra do juramento, que juramento? Lá de Salmo 110, né? Que veio depois da lei. Então veio a lei, né? Aí a gente sabe que Davi nasceu depois, né? No tempo da lei, ou seja, a lei já existia, já estava em vigor. Davi nasceu debaixo da lei, mas Davi profetizou sobre Cristo. E a palavra do juramento, que é essa aqui, Salmo 104 que a gente leu, veio depois da lei, constituiu Jesus o Filho perfeito para sempre. Né? Então, irmãos, a gente vê aí, né, o propósito desse capítulo, né, em falar sobre Melquisedeque, falar o que aconteceu ali entre Abraão e ele, para mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo. Amém? Amém. Veja como está ligado. Ele mostrou a história de Melquisedeque, né? E Davi, muitos anos mais tarde, né? A história de Abraão com Melquisedeque aconteceu antes da lei.
Davi, muitos anos mais tarde, no tempo da lei, profetizou falando de Melquisedeque e que Cristo era sacerdote desta ordem. Consegue entender? Uhum. Então, Abraão antes da lei, Melquisedeque já existia. Davi, no tempo da lei, profetizou sobre Cristo, né? E o sacerdócio de Cristo iria ultrapassar todas as eras, porque era da mesma ordem de Melquisedeque. E aí que, quando Davi, no meio da lei, disse isso, ele quis provar que a lei é inferior, porque viria um superior à lei, viria um de outra linhagem para manter o sacerdócio, que estabelecesse o sacerdócio. Amém? Amém. Então, quando a gente usar esse capítulo 7 para apoiar o dízimo, irmãos, é fugir do foco do texto. Amém? Amém. O texto o foco dele não é o dízimo, não é dar dízimo. O foco dele é mostrar que a antiga aliança já foi ultrapassada, existe uma nova aliança superior. Existe uma aliança que é eterna, tá? A aliança que veio firmada com o sangue de Cristo. Amém? Amém. Né? A gente sempre recomenda, quando lê a Bíblia, ler o contexto. Qual o assunto da carta? Qual o assunto do capítulo? O que o capítulo anterior, como o capítulo anterior termina, como esse capítulo que a gente está lendo começa. E aí a gente vai pegar a mensagem que o autor está passando, né? Que o Espírito está passando através do autor. Né? As pessoas fazem muito, aqui, então tem que dar dízimo. Não é isso que está falando. O assunto não é dízimo, o assunto é a nova aliança é superior. Abraão reconheceu um sacerdote de outra ordem, um outro sacerdote que não tinha nada a ver com, né, em termos de sangue, não tinha nada a ver com ele, não era parente, ele encontrou ali na hora, né? E aí, por quê? Ele reconheceu aquele homem como superior. Ele reconheceu que daquele homem viria o outro sacerdote, que é Cristo, né? Ou talvez aquele era o próprio Cristo, e o sacerdócio dele queria vigorar. Amém? Amém. Então, essa é a palavra de hoje, e que possamos, irmãos, absorver essa verdade, possamos entender a vontade do Pai em estabelecer uma nova aliança, possamos entender aí pelo Espírito Santo que a antiga aliança para nós é fraca e inútil, né? A lei é boa, santa e perfeita, mas para nós que chegamos a Cristo, Cristo é superior, né? Nós temos o Espírito para nos guiar. Nós não precisamos de regras, de leis para nos guiar nossa vida. Nós podemos agora confiar no Espírito Santo. E a gente sabe, e com certeza o Espírito Santo não vai nos levar para o pecado. O Espírito Santo não vai nos levar para o erro. Amém? Amém. A gente precisa confiar nele. Se a gente crê que o Espírito habita em nós, não é só para, porque Deus, é figura de linguagem, porque Ele habita em nós para mostrar nosso pecado, não. Se Cristo nos lavou os nossos pecados, e a Bíblia também diz que Deus não se lembrará dos nossos pecados, por que o Espírito vai se lembrar e vai nos apontar? Não faz sentido. Amém? Amém. Então, o Espírito Santo está aí, dentre outras coisas, para nos conduzir. É Ele que é o nosso guia hoje, não é a lei. A lei está ultrapassada. Nós temos o Espírito. A lei aqui, o autor falou que é o mandamento carnal. Ele só atua no nível da carne. Tá? Eu posso pegar um mandamento e tentar falar, não cobiçará a mulher do próximo. Pronto. Né? É possível alguém não cobiçar com olho, ou seja, olhou e desviou o olhar. Mas e o por dentro? E o desejo por dentro? Né? Não vai, a lei não vai arrancar esse desejo. Ela somente vai mostrar que o desejo está aí. Amém? Amém. Mas Cristo vem e nos dá uma nova natureza, que não ama o pecado, que não vive no pecado, que não deseja, né, ficar pecando.
mas é uma nova natureza que, como a palavra diz, é serva da justiça, né? Ela serve e ama fazer a justiça. É certo que vamos errar, porque ainda estamos no processo de mudança da mente. Amém? Amém. Mas, em espírito, o nosso espírito, a nossa nova natureza, ela não tem nada mais a ver com o pecado. Amém? E o nosso espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que nos guia a toda a palavra da verdade, nos guia a toda a justiça e não ao pecado. Amém? Amém. Que Cristo possa revelar mais a palavra dele na sua vida durante essa semana, que você seja impactado por revelações da palavra de Deus, palavras da nova aliança, o Evangelho de Cristo, e veja, né, mudanças na sua vida, né, quando você muda a perspectiva, sabendo que Cristo ofereceu sacrifício dele mesmo uma vez. Então, se ele ofereceu uma vez é porque ele foi suficiente. Amém? Amém. E se foi suficiente, significa que todos os nossos pecados já foram perdoados. Significa que a obra que ele fez foi completa em nós. Nós temos tudo, como a palavra diz, tudo que diz respeito à vida e à piedade, ou à santidade. Amém? Amém. Um grande abraço e que o Espírito Santo, né, te guie nessa semana, em toda a sua vida. Amém.